essa palavra biodiversidade, que isso tem, assim, talvez uns 5 anos, né? Essa palavra biodiversidade. Você vem, assim, desde a molécula, que hoje é a biologia molecular, e você tem a espécie, depois da espécie você tem a população, depois você tem comunidade, depois você tem o landscape, que é a paisagem, e depois você tem a biosfera, né? Então, você está lá no âmago da célula, que é a molécula, que é o DNA. E daí, o que você vai fazer? Quer dizer, é uma pergunta também que, para mim, é um ponto de interrogação. Não sei o que a gente vai fazer. Talvez a gente volte para a taxonomia, porque não tem mais taxônomos, não tem mais taxonomista, que vai te dizer, esse taxonomista tem que estar junto com outras pessoas para poder ter uma noção exata da coisa, para você chegar e dizer, essa espécie ela está influenciada por isso, isso. Essa plasticidade morfológica que os organismos têm, exatamente por causa do meio ambiente. Olha que coisa linda. Olha isso. Gente, eu sou apaixonada pelas algas. Ó, outro tipo, tá vendo? Ó, dictiota, outra dictiota. Isso aqui, ou uma espirídea. Espada. É difícil de tirar, tá vendo? Uma carezinha aqui dando mole. O que mais que a gente tem aqui, ó? Laurente, não é Laurente, não. Eu acho que é uma dádiva. Uma vermelha mais filamentosa. Ela sempre fica mais associada, né, no substrato arenoso, ó, junto com o calcário. Tá vendo? Aqui a gente tem, aí a gente vem por baixo e tira com o apressório. E a gente lava no laboratório com cuidado, né, para não perder o material. Essa outra aqui provavelmente é uma policifônia, uma outra rodófita, que se eu lavar aqui eu vou perder tudo. Essa aqui, dictiota, tá? Não essa espécie, mas tem uma espécie de dictiota que ocorre lá em Atol, que isolaram um composto dela e que está sendo utilizado na produção de um gel anti-HIV, que já está em fase de teste lá em Londres. Daqui uns dias já vai estar, né, com o uso já liberado. Da hipneia, a gente extrai a carragenana. Tá? Então a gente tem a gracilária, que é a agarófita, e a hipneia, que é a carragenófita. A hipneia também mudou de nome, era muciformes. Aí com o trabalho, né, do Nauer lá da USP, ela agora é pseudomuciformes. Legal. Tá? E assim, todas as algas elas são bioindicadoras ou tem alguma específica que Então, pode indicar algum depende, lugar? né? Bioindicadora, né? As pardas, elas normalmente são bem sensíveis. Então, quando o local começa a ser muito impactado, a gente percebe uma redução nas algas pardas, né? E só ficam aquelas filamentosas Sim. que são mais resistentes. Então, sargaço, né? A quinóspora, levrinja, colpomene, elas começam a desaparecer. E aí a gente tem predominância de algas que são mais resistentes. Uva, essas vermelhas mais filamentosas. A gente tem centróceras, né, que também é uma alga que fica em local impactado, condracanthus. Tem várias espécies que a gente consegue, né, meio que atribuir a local impactado. Mas o ideal é a gente fazer um monitoramento e ver, né, quanto Sim. tem, porque a gente está vendo aqui é bem diverso, tem uva, tem todas Muita essas coisa. espécies. Mas quando isso aqui, né, provavelmente no futuro vier a ser impactado, a gente não vai ver mais a diversidade que a gente está tá vendo vendo, agora. mas vai ver só um tapete de uva e e outras que são capazes de sobreviver. Bom, o nosso projeto, a gente quer estudar, né, a diversidade que a gente tem, tanto de flora quanto de fauna, nos costões, né, de alguns locais aqui da nossa região norte fluminense, né, e dos lagos.
e tentar entender a dinâmica entre todos esses organismos, né? Entre a fauna e a flora que ocorre nesses costões e entender a dinâmica, né, a ecologia trófica entre esses organismos. Em termos de conhecimento e de biodiversidade, a gente selecionou locais que ou já foram estudados e para a gente revisitar, e ou locais como esse que a gente está aqui hoje, Areias Negras, que nunca foi inventariado, né, tanto em nível de fauna quanto de flora. Então os nossos resultados vão dar, né, uma maior amplitude de divulgação do que a gente tem de flora e de fauna aqui na nossa região, com vistas também para a conservação desses ambientes. O projeto Costões Rochosos, o objetivo principal dele é fazer um levantamento sistemático da biodiversidade que a gente encontra nesses ecossistemas que estão na transição entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho. Então, o levantamento de espécies e, principalmente, talvez o diferencial desse projeto, a interação entre essas espécies. Existem diversos projetos similares como esses, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, em que o especialista em peixes vai para o costão rochoso e levanta a composição das espécies de peixes que ocorrem no lugar. A especialista em algas vai produzir a lista das espécies de algas presentes nesses ecossistemas. Mas acho que um grande diferencial desse projeto é essa interconexão, é esse trabalho conjunto, realizado ao mesmo tempo, muitas vezes trocando informação mesmo no campo, observando a interação entre os organismos. Isso torna esse projeto, assim, torna ele o diferencial, tá? Torna ele diferencial por ter esse caráter assim, multidisciplinar. São vários olhares sobre os mesmos objetos. Esse é um projeto, ele é bem interdisciplinar, né, e multidisciplinar. Ele aborda várias facetas interessantes que geralmente a gente não costuma abordar num projeto dessa natureza nos costões rochosos, pelo menos no Brasil. Em geral, o que a gente faz é estudar sempre a biologia ou ecologia dos organismos, né? Então a gente faz a parte taxonômica toda, um levantamento de fauna, muitas vezes estuda aspectos de ecologia, que a gente incluiu no nosso projeto. Então um dos aspectos é a parte de levantamento de fauna de invertebrados, de peixes, né? São dois objetivos do nosso projeto. Tem um dos objetivos que é estudar a ecologia da escartela cristata, que é um peixinho pequeno que vive em poças de maré, estudar a parte reprodutiva, a alimentação dela, que é uma espécie bem interessante, que ela é bem resistente, ela consegue passar a vida inteira dentro dessas poças de maré, reproduzir dentro dessas poças, ou seja, fechar todo o ciclo de vida delas lá. Um dos aspectos interessantes nesse projeto é que ele precisa de muita gente para ser desenvolvido, né? É um projeto bem extenso, bem ambicioso, até por assim dizer. Então a gente precisava de bastante gente para executar né, para executar esse projeto. Quando a gente vem para o campo, a gente vem com 14, 15 pessoas. Às vezes quando a gente vem com pouca gente, são 10 pessoas para campo e trazendo um monte de equipamento. Então, e a gente precisa de bastante gente para cada objetivo, né? 2, 3, 4 pessoas para executar cada objetivo. Então uma coisa interessante desse projeto é que todo o financiamento, uma boa parte do financiamento dele, eu acho que 30% a 40% do financiamento dele, ele está destinado a bolsas de pesquisa. Né? Desde a nível de graduação, acho que 12 bolsas de graduação envolvidas nisso, são 2 bolsas de mestrado, 2 bolsas técnicas, uma bolsa de doutorado e uma bolsa de pós-doutorado. Bom, a importância desse projeto, ela é assim, eu poderia citar ela em diferentes vertentes, né? Uma principal delas que eu acho é essa oportunidade de formação de biólogos que vão compreender melhor os impactos aos quais esses ecossistemas costeiros se submetem. Meu nome é William, estudo na UFRJ, campus Macaé, e eu faço pesquisa com a professora Lísia no Laboratório Integrado de Botânica, né? Mais precisamente na área de ficologia. Meu nome é Jairo Aramis, eu faço Biologia Licenciatura na UFRJ Campus Macaé, no NUPEM. Eu estou trabalhando na área da ficologia com a professora Lísia Gestinari. Meu nome é Paula Lula, eu sou aluna de Ciências Biológicas, bacharel do curso do NUPEM, UFRJ Macaé. Eu faço estágio no Laboratório Integrado de Zoologia, o orientador é Luciano Fischer, e eu trabalho com a parte de moluscos
né, gastrópodes, bivalves, e eles têm grande importância, tanto econômica quanto ecológica. Na parte também a gente estuda a parte de impactos antrópicos, e eles são importantes para estudos de preservação ambiental, de educação ambiental. Meu nome é Tainá, estudo na UFRJ, faço o curso de Ciências Biológicas e eu estou participando do projeto, trabalho com os invertebrados, gosto mais dos caranguejos e a gente fica identificando, a gente coleta no campo, vai, leva para o laboratório, identifica. Quem entra para a biologia tem diversas áreas, cada um escolhe o seu ponto. O meu é zoologia. E aí dentro da zoologia escolhi o quê? Invertebrados, marinhos. E aí, se não fosse o projeto, eu não ia estar trabalhando com um grupo que eu gosto. Na prática, a gente consegue fixar mais. A gente tendo contato, fica marcado, fica na memória. Meu nome é Maiara. Eu estou no 8º período do curso de Biologia, trabalho com peixes no Laboratório Integrado de Zoologia. Então, os costões rochosos são ambientes que ocorrem na transição entre o ecossistema terrestre e o ecossistema marinho. E eles têm características únicas, né, em função principalmente dos fatores abióticos, né, que provocam ações bem importantes nos organismos que ocorrem ali no ambiente em si. A ação dos ventos, das correntes marinhas, o batimento das ondas, a ação do sol, né, o dessecamento. Um outro fator importante que vai moldar esse ecossistema são as marés. As marés, todos os dias a gente vai ter duas subidas e descidas de maré, dois extremos, né, e esses organismos e esse ambiente vai ficar exposto e uma hora imerso e emerso. E os organismos vão estar então também expostos a hora embaixo d'água e hora fora d'água. Você perdeu o paraquedas, o parafuso você vai ter que apertar. Que você partiu meu coração no meio. Você marcou comigo e nem veio. Paraquedas pra me dar, pra te dar um bom motivo pra voar. Meu paraquedas pra me dar, pra te dar um bom motivo pra voar. Vou te dar um bom motivo, vou te dar meu paraquedas, pra tu parar de guerra, pra tu parar de dor, pra tu parar de medo, pra tu pular de novo. Se joga no chão, pulou, caiu, seguro no chão. De paraquedas, pulou, caiu, seguro no chão. Pulou, caiu, seguro no chão. Pulou, caiu, seguro no chão. Parará, parará, parará. Parará, parará, parará. Meu paraquedas pra te dar um bom motivo pra voar. Vou te dar um bom motivo pra voar. Vou te dar meu paraquedas, pra tu parar de guerra, pra tu parar de dor, pra tu parar de medo, pra tu pular de novo, pra tu parar de guerra, pra parar de dor, pra tu parar de medo, pra tu pular de novo. Se joga no chão, pulou, caiu, seguro no chão. Pulou, caiu, seguro no chão.
Nesses costões rochosos também ocorre um pequeno ambiente, né, por assim dizer, que são as poças de marés, né, que são ambientes temporários. Muitas vezes eles são ambientes temporários. Então, quando a maré está alta, esses ambientes muitas vezes ficam conectados com o oceano e trocando água e organismos, né? Então, organismos entram, organismos saem dessas poças. E muitas vezes eles ficam bastante tempo desconectados também. Então, eles sofrem a ação do sol, por exemplo, e evaporação. Então, a água evapora e o sal continua. Então, esses ambientes muitas vezes ficam hipersalinos, quer dizer, eles ficam com uma salinidade muito alta, muito mais alta do que a salinidade do mar. E aqueles organismos têm que ficar adaptados a essas condições. E muitos deles têm condições de sobreviver, às vezes, com 85 de salinidade, sendo que a salinidade média no mar é 35. Então, esses organismos são organismos bem rústicos, né? São muito adaptados a esses ambientes. Esses ambientes, naturalmente, estão nessa zona de transição, estão em ambientes costeiros, né, que são as zonas mais impactadas por poluição. Nessa zona que a gente está estudando, então, tem vários deságues do Rio Macaé, da Barra do Rio São João, e todos eles trazem uma quantidade muito grande de poluentes, né, principalmente de matéria orgânica, principalmente porque no Rio de Janeiro a gente tem pouco tratamento de esgotos, né. O outro impacto importante é causado pelo turismo. Principalmente em épocas quando a gente tem uma grande quantidade de pessoas visitando esses costões. São ambientes muito bonitos, então a gente tem uma grande quantidade de pessoas visitando naturalmente esses costões, né, e o pisoteamento pode ser uma fonte importante de impactos. Né. Esses organismos muitas vezes eles são frágeis, as algas, os invertebrados, os crustáceos, né, os moluscos um pouco menos, mas esses outros organismos, a diversidade muito grande de crustáceos e de algas que tem, elas são bem frágeis em relação ao pisoteamento. Então, é interessante que talvez se delimite algumas zonas onde possa ter mais quantidade de turismo e limitar um pouco o acesso em algumas zonas para proteger esses ambientes e esses organismos. Um terceiro impacto importante aqui nesses ecossistemas que a gente está vendo aqui é a catação de mexilhão, tá? A catação de invertebrados, principalmente de mexilhões. É uma catação bem desordenada, embora exista uma legislação que regule a época de defesa, ou a época que podem ser catados, ela é feita sem nenhum controle, tá? E muitas vezes o pessoal chega lá com aquelas pás, né, e começa a raspar todos os organismos do costão de forma desordenada, né, e tira 5, 6 sacos de estopa, que cada um deve ter 50, 60 quilos. Então, isso cada catador, né, ou cada dupla de catadores por dia. E isso, se a gente somar todos esses catadores, é um impacto enorme. E ninguém fez um levantamento, ninguém está fazendo um controle dessa catação. A retirada desses organismos, ela não retira só esse mexilhão grande, né, o sururu do costão, ela retira todos os organismos. Então, quando se faz a raspagem, se tira aqueles organismos que tem ali, esse mexilhão que é a espécie perna-perna, mas também se arrancam todos os organismos que estão presos, que estão próximos deles. Né? E a rocha fica igual uma rocha dessa, uma rocha nua, sem nenhum organismo. A gente esteriliza todo aquele ambiente, né? Deixa ele zerado, sem nada. Os impactos que esses costões rochosos estão submetidos, especialmente na atualidade, né, se referem principalmente aos impactos de origem antrópica, né, o que é causado pelo homem. Um cientista super importante norte-americano chamado Jared Diamond publicou um livro chamado Colapso. Esse livro é incrível porque ele traz a história do apogeu e declínio de várias civilizações, né, ao longo da história da humanidade. E nesse livro, o Jared Diamond já comenta que daqui a 15 ou 20 anos, possivelmente 80% da população do mundo vai estar vivendo na zona costeira. Ou seja, existe uma tendência natural e possivelmente ligada à própria sobrevivência do homem num tempo não tão distante, do homem viver próximo da costa, porque é da costa que ele vai obter cada vez mais os seus recursos alimentares, recursos de água e recursos de coisas que a gente no último século pelo menos aprendeu a extrair do mar, como principalmente o petróleo, né, que é produzido aqui na nossa região, na bacia de Campos, né? Então, por conta dessa proximidade com tantos usos múltiplos da área costeira, os costões rochosos, eles também estão submetidos a possíveis impactos esses que ocorrem em maior ou menor escala na costa e podem reverberar, podem chegar e impactar diretamente esses sistemas, como eu poderia citar o vazamento de óleo em processos de
troca de mangueira ou passagem do óleo da extração do poço para dentro das embarcações, ou mesmo tubulações que estão presentes aqui no nosso litoral. Se esse óleo chega até próximo da costa e chega até próximo desses costões rochosos, a eliminação disso do ecossistema ela é muito lenta e muitas vezes se torna bastante irreversível. Então, é importante a gente pensar que a conservação e a preservação da vida, da diversidade de organismos nesses costões rochosos, ela pode ser essencial como fornecedor de novos propágulos, fornecedor de novos indivíduos colonizadores para áreas que venham a ser atingidas pela indústria do petróleo. Então, protegendo costões rochosos é como se a gente estivesse mantendo aquele seguro, aquela garantia. Ou seja, a gente está mantendo ecossistemas íntegros que possam servir como fonte de organismos para ecossistemas próximos que venham sofrer esses impactos. Então, é como se a gente estivesse criando uma reserva, no caso, uma reserva de biodiversidade na nossa região. Dentre os peixinhos que vivem em poças de maré, existe um que é muito especial. Muito especial porque ele é muito carismático. Ele é realmente um daqueles peixinhos bonitinhos, uma carinha simpática. A coloração dele mimetiza muito o meio onde ele vive, então muitas vezes ele passa completamente despercebido pelos seus predadores, inclusive pela gente que quer estudar a sua biologia. O nome dele é um pouco complicado, chama Scartella cristata. E é uma espécie de uma família de peixes chamada Blenides. São peixes especialistas em viver em ambientes recifais, em recifes de coral. Vivem por toda a costa e eles, com o auxílio da maré alta, eles acessam essas poças de marés e ficam alojados nas frestas. Eu costumo fazer uma alusão a pensar que a escartela lembra muito o morcego. Por quê? Ela vive aderida nessas frestas e muitas vezes quando a maré baixa, o ambiente fica praticamente seco e a escartela é capaz de se manter naquele lugar com muita pouca umidade dentro da fresta onde ela se enfia. Essa Scartella cristata é um peixinho que não atinge mais do que 1 palmo de comprimento. E tem uma característica muito interessante que a gente começa agora a investigar. Os machos dessa espécie apresentam padrões diferentes de tamanho de corpo e a presença de estruturas como se fossem pequenas verruguinhas presentes na nadadeira anal. É uma nadadeira ímpar que fica na parte inferior do peixe. Alguns estudos apontam que essa verruguinha ela pode ter alguma função importante, como secretar algumas substâncias que serviriam como que um remédio, um antimicrobiano para os ovinhos dos peixes que esses machos cuidam. Então esses machos eles são guardadores dos ninhos dos ovos. E muitas vezes os ovos não foram fecundados por esses próprios machos. Então esses machos, eles promovem um cuidado parental com essa prole, ou seja, eles cuidam dos filhotes. Essa espécie é uma espécie típica habitante dessas poças de maré, onde ela encontra condições de alimentação e de reprodução dentro dessa poça. E eles têm essa característica de ficarem assim bastante intocados, de usarem o espaço, muitas vezes se enfiando até mesmo atrás de ouriços ou de pepinos do mar, para se proteger, e também são bastante territorialistas. Então, a possibilidade de estudar esse peixinho dentro desse projeto de costões rochosos abre uma possibilidade incrível de possivelmente conhecer uma espécie que pudesse virar uma espécie bandeira, uma espécie símbolo desse ecossistema. Ou seja, protegendo a Scartella cristata nas poças de maré, pelo fato de ela ser muito dominante nas comunidades de peixes, ela é muito abundante nesse sistema, nós também estamos contribuindo na conservação de uma infinidade de outras espécies, de peixes e também de algas e outros invertebrados. Então esse é o papel de uma espécie bandeira, é através da conservação dela proteger uma série de outras espécies, ela virar o símbolo desse ecossistema. Então, na minha formação, eu posso dizer assim que eu não tive a oportunidade de estar tão próxima da costa, como eu vejo os nossos alunos estão realizando agora suas pesquisas em níveis diferentes de formação, graduandos, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, tendo a oportunidade de estudar esses ecossistemas, dos quais o Brasil tem, assim, em 11 mil quilômetros de costa, uma diversidade muito grande de ecossistemas
e uma composição de espécies muito especial, né? O que torna o Brasil importante no mundo não apenas em termos de produção de petróleo, geração de energia hidrelétrica, mas também num patrimônio super importante e finito, que é a diversidade biológica.